E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha só, aquilo que começou com um story nas redes sociais, agora conversando com a nossa mídia Betânia, esse pessoal maravilhoso, essa gente preciosa, resolvemos fazer o Vem no Carro. Fazer pequenos vídeos para a gente conversar sobre temas importantes da Palavra de Deus. E o primeiro tema que eu quero conversar com você é sobre batismo em águas. Eu sei que é algo que deveria ser comum, deveria ser algo simples, mas por incrível que pareça, nos últimos anos o batismo em águas às vezes cria até uma polêmica em meio à obra de Deus, em meio aos irmãos. Por exemplo, eu me lembro de uma senhorinha que nos procurou para dizer assim, ó: não permito que o meu filho seja batizado em águas. E teve uma outra senhora que disse que no caso era o neto, que disse que não gostaria que o neto fosse batizado em águas. E nós fomos conversar o porquê. Aí ambas, claro, falando do seu jeito, mas foram para o mesmo assunto. O menino não está preparado, quando ele estiver melhor, quando ele for mais santo, mais santificado, quando ele estiver mais consciente do que ele quer. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Ele pode aceitar a Jesus como Salvador? Pode, meu filho aceitou Jesus, é servo de Deus. Se ele pode aceitar a Jesus como Salvador, quem é mais importante? Jesus, o Salvador, ou a piscina com água, a água que representa simbolicamente a decisão que nós tomamos de morrer para o mundo e nascer para uma vida com Jesus? Elas ficaram me olhando e eu disse: percebam que nós estamos idolatrando a água e nós estamos relegando, deixando de lado o dono do batismo, que é Jesus Cristo. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Versículo 6, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Perceba que esse primeiro texto que nós lemos é um ato contínuo, biblicamente. João pregava a palavra de Deus, as pessoas reconheciam seus pecados, aceitavam a salvação que vinha de Deus. Olha o que diz o versículo: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Não existe aqui um tempo de meses, de anos, entre o ato de reconhecer a vida de pecado e receber salvação e o ato de ser batizado em águas. Não existe um tempo entre o ato do reconhecimento e o ato do batismo em águas. Esse tempo de dizer: você aceita Jesus agora e você só será batizado nas águas daqui com 1 ano, 2 anos, 10 anos. Essa ação, esse costume, essa cultura não é uma cultura da Bíblia, não é a cultura implantada pela igreja primitiva. Eu vejo tanta gente na internet, nas redes sociais, brigando, murmurando que querem a igreja primitiva de volta. Está aqui uma atitude da igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja que o Senhor Jesus fundou, ela recebia os pecadores, eles aceitavam a salvação, arrependiam-se dos seus pecados e imediatamente, ato contínuo, eles eram batizados nas águas. Então, como pode alguém construir uma nova doutrina e acreditar que uma pessoa pode aceitar a Jesus e que se ela morrer hoje, ela vai para o céu? Que se Jesus arrebatar a igreja dele hoje, ela vai para o céu, mas ela não está pronta para ser batizada em águas. Como pode isso? Como é que Jesus, que é Deus, eu estou pronto para recebê-lo, mas ser batizado em águas eu não posso? Então eu estou valorizando mais a Jesus ou a água? É essa a pergunta que eu sempre me faço. Como é que as pessoas
valorizam a água, e não é para desvalorizar, é o batismo. Mas o batismo em águas, ele é o símbolo da decisão que eu tomei. Se a regra que existe é, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu reconheço a minha vida de pecado e recebo Cristo como meu Salvador, então eu vou oficializar isso com palavras e vou usar o símbolo, a simbologia de mergulhar na água, representando que eu estou morrendo para essa vida carnal e estou então chegando a uma vida com Deus, ao comando do Senhor Jesus. Mas eu não posso colocar o símbolo acima do dono do símbolo. Eu não posso colocar o símbolo que é o batismo acima do dono da salvação e da própria salvação, que é Jesus o Cristo. Perceba isso. A cultura agora, de alguns anos para cá, está colocando o símbolo que é o batismo para ser mais importante do que o próprio Jesus, que é Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. E aí nós temos aí pessoas, famílias inteiras dizendo, não batize meu filho, não batize meu neto, porque ele não está preparado. É como se o ato dele ficar sem ser batizado nas águas fosse garantir que ele vai construir uma vida sem pecados para poder se batizar. Ou se quando ele for batizado, ele nunca mais vai pecar. Quem disse que por você ser batizado nas águas que você não peca mais? É onde está o versículo da Bíblia que diz assim, todos os dias nós pecamos por palavras, por pensamentos e por obras. Onde está esse versículo? E Jesus diz, todos nós pecamos. A palavra diz, todos nós pecamos. Então, quer dizer que você e eu que somos batizados em águas também pecamos todos os dias. Então, se eu ficar esperando a pessoa parar de pecar para ela poder ser batizada nas águas, nós não vamos batizar mais ninguém nas águas. Isso é uma cultura que não é bíblica, é uma cultura que os próprios irmãos, líderes, sei lá quem criou, inventou, que a pessoa tem que virar primeiro anjo para depois ela ser batizada nas águas. Leia comigo Atos capítulo 8, versículo 36, olha o que diz. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou, eis aqui a água, que me impede de ser batizado? O eunuco havia acabado de aceitar a Jesus como Salvador. Lembra dessa história com Filipe na Bíblia? Leia o capítulo todo de Atos. Ele vem na carruagem, lendo a palavra, o Espírito do Senhor leva Filipe para a beira da estrada. Filipe pergunta, tu entendes o que lê? Não, porque ninguém me explica. Então Filipe diz para ele que é o Espírito Santo que dá o entendimento da palavra. O eunuco recebe Jesus e é batizado nas águas imediatamente. Imediatamente ele é batizado nas águas. Ainda pergunta, está aqui a água. O que me impede de ser batizado? Então eu pergunto a você, o que te impede de ser batizado? Por que você impede que seu filho seja batizado nas águas? Por que você impede que seu neto seja batizado nas águas? Por que nós seguramos as pessoas e queremos que os novos convertidos fiquem 10 anos se preparando para o batismo que nunca vai chegar? Se Jesus arrebatar a igreja dele hoje, quem o aceitou não vai ser arrebatado? E Mateus, capítulo 28, nos seus dois últimos versículos, 19 e 20, que diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ato contínuo para eu fazer desta pessoa meu discípulo ou discípulo de Jesus. Esta pessoa precisa receber Jesus. Mas ato contínuo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em todos os lugares onde a Bíblia Sagrada fala sobre batismo em águas, em todos os versículos da Bíblia, a Bíblia coloca o batismo em águas como ato contínuo. Não existe uma disparidade de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, a pessoa se preparando para ser batizada em águas. E isso tem atrapalhado o crescimento da igreja, isso tem atrapalhado o crescimento do reino de Deus, isso tem frustrado vidas preciosas que gostariam de participar da Santa Ceia e que são impedidas porque pessoas que construíram ou acreditam numa cultura que não tem base bíblica inventam que não pode batizar porque a pessoa não tem tanta santidade quanto os anjos que estão nos céus. E isso é antibíblico.
Me prove na Bíblia que isso está errado. Assim a gente segue no nosso primeiro Vem no Carro, falando sobre batismo em águas, tentando incentivar você a batizar nas águas, a ser batizado nas águas, porque a palavra de Deus te dá respaldo para isso. E a gente se encontra na estrada, na próxima rodagem, no próximo Vem no Carro. Simbora, Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também.